Aleluia, glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, apenas um versículo da palavra do Senhor, que é o versículo 7. Amém? Leamos, queridos. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Vamos ler o versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Amém? Podeis sentar, queridos. É com muita alegria nessa tarde que nós estamos aqui sendo presenteados por Deus para ouvir a sua voz, sermos alcançados através da sua presença, e estamos aqui para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Minha eterna gratidão ao meu querido amigo pastor Gion Lucas, a minha querida amiga pastor Stephanie, pessoas que nós aprendemos a amar, e eu quero louvar a Deus pela vida desse casal que sempre tem nos recebido com tanto carinho. Deus abençoe vocês. E eu quero agora trazer uma porção que Deus colocou no meu coração para as nossas vidas. De tanta coisa linda que já ouvimos Deus falar conosco nessa tarde. O Senhor já trouxe tanta mensagem, tanta revelação. E aqui nós vamos sermos alcançados por mais uma revelação. Quem está disposto a ver coisas grandes da parte do Senhor? Eu acredito que Pedro veio para esse círculo de oração. A Bíblia vai dizer que Jesus, nesta oportunidade, estava junto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. A Bíblia vai falar, amados irmãos, que Jesus está junto do lago. Ora, a Bíblia fala que Jesus pregava nas sinagogas, Jesus também pregava nos templos, Jesus também pregava nas casas, inclusive a casa de Pedro foi cenário também da pregação de Jesus. Jesus também frequentava aldeias, como foi o caso de Marta e de Maria. Jesus também frequentava aldeias, mas nessa oportunidade, a Bíblia vai dizer que Jesus está exatamente junto desse lago de Genezaré. É chamado de lago porque a água é doce, mas também é chamado de mar por causa da extensão das águas. E a Bíblia vai dizer que estando Jesus naquele lugar, um lugar estratégico, porque era lá que os pescadores costumavam frequentar para pegar os seus peixes, para ir em busca da sobrevivência. E você veio nessa tarde para o lugar certo. Você veio nessa tarde para o lugar de sobrevivência. Você veio nessa tarde para o lugar do socorro de Deus. Jesus escolhe um local estratégico. Primeira revelação. Não somos nós que vamos ao encontro do milagre, mas é o milagre que nos procura. Jesus está junto do lago para operar um grande milagre. Não foi Pedro, não foi seus companheiros de pesca que mandaram um WhatsApp para Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro deles, sem que eles nem soubessem que o Deus do milagre já estava a caminho da vida deles. O Deus de milagre já está chegando no cenário da tua história. Jesus já está chegando naquele local onde você menos imagina. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que havia 2 barcos que estavam junto da praia. E diz as Sagradas Escrituras que um daqueles barcos tinha um dono. O dono dele era Simão Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus, entrando em um dos barcos, versículo 3, entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. Jesus vai escolher o barco de Simão Pedro. Havia outros barcos, é bem verdade. 2 é mencionado de uma forma mais expressa, mas Jesus vai escolher o barco de Pedro. Segundo a revelação nessa tarde, o teu barco não é teu, o barco foi emprestado, e na hora que o Senhor desejar usar o teu barco, deixa o teu barco disponível para Ele, deixa a tua renda disponível para Ele, deixa a tua casa disponível para Ele, deixa tudo
tudo à disposição, porque a qualquer hora Ele pode pedir de volta o que Ele deu para você. Então nós não somos dono de nada, tudo é dele. E Ele entra em um dos barcos, que era o de Simão Pedro. O que eu acho lindo, pastor Gion, é que a Bíblia diz que Jesus entrou num dos barcos. Jesus não pediu autorização a Pedro. Jesus não pediu que Pedro permitisse ele entrar no barco. O versículo é muito enfático em dizer que Jesus entrou num dos barcos. Não foi Pedro que convidou, não foi Pedro que autorizou, não foi Pedro que nem esperava, mas foi o próprio Jesus que entrou no barco de Pedro sem que Pedro esperasse. Terceira revelação: o dono do barco sabe a hora certa de entrar no barco. Não vai ser preciso você concordar com a estratégia divina, porque a estratégia divina não depende da minha opinião, nem depende da sua opinião. Quando é que ele vai entrar no barco de alguém que acha que ele não vai entrar? Ele vai entrar no barco de alguém quando alguém não está esperando que ele entre no barco. Quando é que ele vai escolher o seu barco? Ele vai escolher o seu barco no pior momento da sua história. Quando é que ele vai escolher o seu barco? Quando você não acredita no barco, quando você não acredita na pesca do barco e quando você nem mesmo acredita em você. É quando Ele vai escolher. Jesus está escolhendo o teu barco nessa tarde. Jesus está escolhendo o teu barco nessa tarde. A Bíblia vai dizer e fala aqui sobre a soberania de Jesus. A quarta revelação que eu entendo aqui, que independente de querer ou não, independente de autorizar ou não, Jesus já escolheu o momento certo, a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas para Ele instrumentalizar para o milagre acontecer na sua vida. E quando o céu dá ordem para o milagre acontecer, não existe demônios, não existe feitiçaria, não existe encantamento, não existe pressão contrária, não existe combates por fora. Quando o dono do barco decide entrar no seu barco, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Até agora estava dando errado, mas a partir de agora vai começar a dar certo. A partir de agora a coisa vai começar a acontecer. A partir de agora a coisa vai fluir, porque Ele já decidiu. É decisão dele, é decisão dele, é decisão dele. A Bíblia vai dizer que Jesus pediu que afastasse o barco um pouco da terra. É interessante que Jesus não leva o barco para altas profundezas, mas Jesus pede para que aquele barco fosse afastado um pouco da terra. Enquanto isso, a grande multidão estava lá na praia esperando o que ia acontecer. Quando eu vou ler Josué capítulo 3, eu vejo Deus dando um comando a Josué. Josué está indo em direção a Jericó para tomar posse de uma grande cidade. E por que não dizer das nações? Primeiro Jericó seria derrubada, depois Josué junto com a nação ia tomar posse de muitas nações. E a Bíblia vai dizer que naquele inteirinho Josué leva a arca, e a presença da arca era a presença de Deus. Mas Deus baixou um comando naquele dia, na tomada de Jericó, quando eles ainda iam atravessar o Jordão, e o comando era que o povo ficasse 1 quilômetro distante da arca, enquanto os sacerdotes conduziam a arca, tocando as trombetas, e o povo ficava exatamente essa distância da presença da arca. Quando eu leio Lucas capítulo 5, eu vejo Jesus dizendo para Pedro: afaste um pouco o barco da praia, enquanto isso vocês ouvem a voz, ouvem a minha palavra, ouvem a minha direção, e depois a cidade de Jericó cai. O que significa afastar um barco um pouco da praia? Significa a presença de Jesus. Jesus ali era o próprio Deus revelado. Jesus era o próprio Deus, Deus habitando em Jesus, era o verbo encarnado. A presença da arca era exatamente isso. O homem não podia tocar na arca, o ser humano normal não podia tocar na arca. Então a arca era afastada um pouco do povo. O povo via a arca de longe, mas não podia se aproximar da arca. Jesus estava dizendo naquela época para Pedro e os demais que ele estava ali como o próprio Deus revelado, e o povo não poderia, na sua forma natural de ser, na sua forma limitada de ser, se aproximar de Jesus, ou ao menos querer dar um comando para Jesus. Então Jesus pede que o barco ficasse afastado, para que a multidão não interagisse, para que a multidão não complicasse, para que a multidão não fizesse nada contra aquilo que ele ia fazer, porque Jesus é Jesus, e Jesus é que manda. O homem não manda, quem manda é Jesus.
Sabe o que eu entendo com essa revelação, pastor João? Quem vai fazer é a presença. O barco afastado da praia significava que quem vai fazer é a presença. Quem vai operar é a presença. Quem vai chamar o milagre é a presença. Quem vai quebrar o arco é a presença. Quem vai desfazer a guerra é a presença. Quem vai desfazer, ai meu Deus, as artimanhas de Satanás é a presença. Não é você quem faz. Jesus está dizendo: deixa que eu cuido de tudo sozinho. Deixa que eu dou o comando sozinho. Deixa que eu baixo o céu sozinho. Deixa que eu cuido daquela causa dentro do seu lar. Não é o homem que cuida, é a soberania de Deus que faz. A Bíblia vai dizer que enquanto isso Pedro está ouvindo a palavra com seus companheiros, todos estão ouvindo a palavra. Imagina que Pedro passou a noite inteira tentando pegar peixe. Agora, quando Pedro chega na praia, ou seja, no amanhecer do dia, a Bíblia vai dizer que Pedro foi agora ouvir a palavra de Deus. Passou a madrugada tentando pegar alguma coisa, pegar peixe e não conseguia. Mas agora Pedro está na praia para ouvir a palavra. Interessante, pastor Jean, que Jesus não libera Pedro para em casa fazer alguma coisa. Jesus não libera Pedro para ele resolver algum problema, para depois ele voltar para a pesca. Jesus vai pegar Pedro no momento que Pedro achava que nada ia acontecer. Jesus escolhe o barco de Pedro, como que dizendo assim: Pedro, tu nem vai precisar fazer mais nada. Você agora vai ouvir a minha voz. E enquanto você ouvir a minha voz, eu dou o meu comando para a criação. E a criação vai obedecer o meu comando. E aquilo que você queria achar, você vai acabar de achar. Aquilo que você queria pescar, você vai começar a pescar. O segredo, Pedro, não é você usar a sua força, é você ouvir a minha voz. Ouve a minha voz, Pedro, escuta a minha voz. Deus vai falar com você por esses dias. Deus vai falar com você por esses dias. Deus vai te dar comandos específicos. Ouve o comando de Deus, Pedro, porque Deus vai te dar comandos tão acertados que você vai fazer a coisa certa na hora certa, falar com a pessoa certa, alcançar o lugar certo, colocar o pé no lugar certo. Jesus está dizendo: ouve a minha voz, porque você vai entender os meus comandos. Quando Pedro foi pescar assim a ordem de Jesus, Pedro tentou pegar o peixe e o peixe não apareceu, porque ele não ouviu a voz de Jesus. Mas agora Jesus está dizendo: senta para ouvir, senta para ouvir, senta para ouvir, senta para ouvir. Enquanto você senta para ouvir, eu trabalho para você. A Bíblia diz que eles se assentaram. O que significa isso, igreja? Casa da promessa. A palavra assentar quer dizer lugar de descanso. E quando nós chegamos aqui, nós ouvimos quando Deus usava o pastor Jean e cantava aquele hino: aquieta minha alma. É Deus falando com você nessa tarde. Está dizendo: fica quieto, descansa o teu coração, descansa a tua alma, pois já já o milagre vai romper na tua história. Já já o milagre vai aparecer na tua história. Senta, Pedro, para ver o cenário do milagre. Era Jesus dizendo: enquanto você ouve a minha voz, você vai visualizar o lugar do milagre. Porque às vezes alguém não está conseguindo enxergar o lugar do milagre. Pedro tinha acabado de voltar do mar. O mar para Pedro era lugar de fracasso. O barco para Pedro era lugar de frustração. Pedro não ia conseguir enxergar o mar como Jesus queria que ele enxergasse, e nem muito menos ver no barco um momento ou um instrumento de milagre de Deus. Jesus disse: senta, Pedro. Enquanto tu te senta, eu faço uma cirurgia na tua emoções. Enquanto tu te senta, eu faço uma operação na tua mente. Eu faço um transplante espiritual no teu coração. Enquanto você se senta, eu quero dizer para você: respire tranquilo, querido. Respire tranquila, querida. Jesus está dizendo: te assenta, te descansa, pois eu estou cuidando das inquietações da tua alma. Jesus está dizendo: não tenha medo. Já foi dito nessa tarde: a peleja não é tua. Descansa, pois eu estou trabalhando. E tem hora que você não vai atrás de um milagre. Tem hora sim que o milagre vem atrás de você. Tem hora que o caçador vai atrás da caça. Mas tem hora que a caça vem buscar o caçador. Me faz lembrar. Eita!
me faz lembrar, irmão, naquele dia Jacó, que foi enviado pelo seu pai. O seu pai tinha dito para Jacó, aleluia, na verdade para o seu irmão Esaú. Mas Jacó vai lá no quintal da casa dele, pega aquela caça e leva para o seu pai Isaque. E quando Jacó traz a caça para Isaque, Isaque pergunta para ele, meu filho, como foi que você encontrou essa caça tão depressa? Na verdade, Isaque esperava que a caça demorasse a chegar. Na verdade, Isaque demorava que a caça fosse muito custosa para chegar na presença dele. E quando Jacó traz a caça, até Isaque se surpreende, porque Isaque estava acostumado a esperar um milagre muito demorado, pastor Jean. E eu creio que eu estou pregando nessa tarde para pessoas que o milagre está tão demorado que até Isaque estranhou a rapidez do encontro do milagre. Eu libero essa palavra profética para você nessa tarde. Você vai até estranhar a rapidez do milagre, porque você não está esperando para agora. A sua resistência está tão fragilizada, mas Deus me traz aqui debaixo do poder da revelação e da graça para dizer para você, eu tenho pressa em te surpreender na tua esperança. Eu tenho pressa em te surpreender na expectativa. E Ele está dizendo, você acha que vai demorar, mas eu já estou mandando a caça, mandando a caça, mandando a caça, mandando a caça. Isaque pergunta para Jacó, meu filho, como foi que você achou essa caça tão depressa? Meu filho, como foi que você achou essa caça tão depressa? Ai, Jesus da glória. Jacó vai dizer para Isaque, meu pai, é porque o teu Deus, o meu Deus, enviou a caça ao meu encontro. Então tem hora que o caçador vai buscar a caça, mas tem hora que a caça vai buscar o caçador. Tem hora que o pescador vai pegar o peixe, mas tem hora que o peixe procura o caçador. Eita, que Deus vai mudar o padrão do caminho do milagre. O caminho do milagre vai ser alterado só por causa de você. Diga para alguém que está ao seu lado, o caminho do milagre vai ser alterado só por causa de você. Não era para ser assim, mas vai ser alterado o caminho do milagre. E a Bíblia diz, quando acabou Jesus de falar. O que significa isso? Era que Jesus estava dizendo, comecei a fazer uma obra dentro do teu barco, Pedro. Já comecei a operar dentro do teu barco, e eu só largo o barco depois que eu terminar a minha obra. Eita, que o barco não vai ficar do jeito que está. O barco não vai ficar abandonado. A obra não vai ficar incompleta. O texto diz, acabando Jesus, acabando Jesus, acabando Jesus, acabando Jesus. Se não acabou é porque, eita, é porque não tinha chegado a hora. Mas o texto está dizendo, acabando Jesus. Ai meu Deus, eu trago uma palavra profética nessa tarde para o teu coração, e dizendo que o negócio, a luta acabou hoje, a pressão contrária acabou hoje, a perseguição acabou hoje. Jesus nunca vai deixar a obra incompleta. A Bíblia dizia, acabando Jesus. Até o diabo vai se surpreender, porque o diabo não espera, acha que o negócio vai ficar lá quebrado, acha que o casamento vai ficar desfeito, acha que o negócio, na tua vida financeira o negócio não vai acontecer. Até os demônios vão se surpreender, porque Jesus não vai largar você até concluir o negócio. Alavácia. É Jesus que insiste em nos levar para o lugar do propósito. Aí me faz lembrar Jacó novamente, em Gênesis 28, quando ele está peregrinando, Deus vem de madrugada, acredito eu que era na madrugada, fala com Jacó, pois Jacó está dormindo. Aí Deus fala com Jacó, diz, Jacó, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que você fores, e não te deixarei, até cumprir aquilo que eu te hei dito. Diga para alguém que está ao seu lado, Deus não te larga até cumprir o negócio. Deus não te larga até cumprir o negócio. Deus não te larga até cumprir o negócio. Ele está de pé com ele. Ele está de pé com a palavra. Ele está de pé com o propósito. Ele não te larga até concluir
concluir o negócio. O negócio vai ser concluído. O negócio vai ser concluído, pastor Geo. O negócio vai ser concluído. A construção vai ser concluída. O negócio, quem crê, quem crê, quem crê. O negócio vai ser concluído. E o que é que Deus faz muitas vezes para concluir o negócio? Deus marca encontro com uma Ruth, com um Boaz. Ruth recebe o comando de Noemi, e Noemi vai dizer para ela: minha filha, vai te deitar aos pés de Boaz, e à meia-noite possivelmente vai ter um encontro com você. Vai buscar oração, vai orar mais. Eu louvei a Deus porque a gente se ajoelhou aqui antes de começar o trabalho, e coisa linda é quando a gente gosta de orar. E ali Ruth vai aos pés de Boaz. À meia-noite ele se acorda e tinha uma mulher que estava ao lado, aleluia. Ela traz uma capa, ela traz exatamente uma vestimenta. Boaz vai dizer para ela: me dá aqui tua capa. Ela entrega a capa para ele, ele vai colocar cevadas na capa de Ruth. A capa fica bem pesada. Ela volta para casa da sua sogra. Quando a sua sogra vê aquela capa cheia de quase 40 quilos de grãos, quando a sogra vê aquele negócio, vai dizer para ela: minha filha, pode ficar tranquila, pode sossegar, pode descansar a tua alma, pois aquele homem vai concluir o negócio. Descansa, quem te prometeu, cara. Diga para alguém que está ao seu lado: pode descansar porque o negócio vai ser concluído. Pode descansar porque o negócio vai ficar concluído. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro está agora ouvindo a voz de Jesus, e o comando de Jesus para ele agora era: Pedro, agora vai-te ao mar e lança as tuas redes para a pesca. Jesus acabou o cenário agora no barco, e Jesus está dizendo para Pedro: volta para o barco, Pedro, volta para o barco e lança tuas redes para pescar novamente. O que é voltar para o barco? É estar dentro do propósito. O que é voltar para o barco? É insistir na perseverança. O que é voltar para o barco? É não desistir da promessa. O que é voltar para o barco? É ser visionário. Porque tem gente que desiste do caminho do milagre. Tem gente que a coisa aperta, aí ele enfraquece, aí ele desiste, aí ele coloca a harpa lá no salgueiro, ele pendura a harpa, ele desiste. Mas voltar para o barco significa: eu acredito que o milagre vai ser materializado na minha vida. Jesus está dizendo: volta para o barco, não abandona. O que é que está doendo na sua vida? O que é que está te causando dor na tua vida? O que é que está te causando angústia, abatimento na tua vida? Alguém já pensou assim: Senhor, parece que a coisa não vai acontecer, eu vou abandonar o meu barco. Jesus me traz nessa tarde para dizer para você: volta a confiar, volta a depositar, volta a se lançar nos meus pés, volta. Jesus está dizendo: volta a fazer aquilo que você não acreditava. Jesus está dizendo: insista, seja corajosa, seja corajoso, seja forte, não desista de sonhar, porque tem gente que desiste de sonhar. José era sonhador, mas nunca desistiu de sonhar. Jogaram José na cisterna, José foi para a casa de Potifar, e quando está ainda lá no palácio, mais de 20 anos depois, José ainda era sonhador. A gente precisa acreditar nos sonhos que Deus colocou no nosso coração. E quando os irmãos de José chegaram, José vai dizer para os seus irmãos: eu sou José. Quando ele diz eu sou José, ele está dizendo: eu sou aquele sonhador de 22 anos atrás. Parecia que não ia nada dar certo na minha vida, mas eu sou um sonhador e continuo a sonhar. Volta para o barco, volta para o barco, volta para o barco, volta para o barco, volta a crer no teu casamento, volta a crer na tua, ai meu Deus, na tua cura divina, volta a crer na prosperidade que Deus te falou que você vai ter, volta a crer que Deus vai te dar aquela chave que você está orando, volta a crer que Deus vai libertar teu filho, vai libertar alguém da tua família, volta a crer, não desista de sonhar, porque Deus vai cumprir o teu sonho, não abandona o barco. E tem um segredo aqui: o barco que Jesus entra nunca mais vai ser o mesmo barco antes de Jesus entrar.
Antes de Jesus entrar, o barco era só de Pedro. Mas quando Jesus entrou, o barco não era só um barco, era um local de adoração. O barco não era só um barco, o barco era um lugar de arca. Um barco era um lugar de adoração. Irmãos, você imagina uma igreja flutuante. Foi o primeiro barco que Jesus usou, que a Bíblia menciona, para ele pregar. Ali Jesus usou o barco de Pedro para ser um altar, para ser um púlpito, para ser um lugar de adoração. Na verdade, o barco de Pedro se transformou numa igreja flutuante. Então, quando Jesus usa o barco de alguém, aquele barco nunca mais vai ser a mesma história que ele tinha antes. O barco muda de nome, o barco muda de contexto, o barco muda até a identidade. E eu quero dizer nessa tarde que Jesus vai mudar a identidade do teu barco. Não vai ser chamado mais o barquinho só de Pedro, vai ser chamado o barquinho que Jesus usou. Pega a tua rede, Pedro, e lança no mar para pescar. Jesus está dizendo: Pedro, pega novamente as redes para você pescar. Detalhe, Pedro já estava, ou melhor dizendo, já tinha lavado as redes. Antes de Jesus entrar no barco, as redes já estavam limpas, as redes já estavam lavadas. Mas Pedro, na verdade, faz a lavagem de redes, porque Pedro estava desistindo, literalmente, de ir novamente ao mar naquele dia. Pedro decidiu. Pedro com seus companheiros já estavam desistindo da pesca e com certeza já tinham feito outra programação. Agora o que eu acho lindo é que o barco de Pedro estava limpo e as redes também estavam limpas. Sabe o que acontece aqui com essa revelação? É que para Jesus fazer um milagre na minha vida e na sua vida, eu preciso estar com as minhas redes limpas para Jesus usar. O meu barco precisa estar limpo para Jesus usar. Eu creio que o caminho de Deus para nos levar para o processo do milagre é o caminho da santidade, é o caminho da santificação, é o caminho da pureza, é o caminho de se aproximar mais dele. Barco limpo, rede limpa, pode ter certeza, o milagre já vai chegar na tua vida. Eu preciso tirar da minha rede as invejas. Eu preciso tirar das minhas redes o ciúme. Eu preciso tirar da minha rede as inimizades. Eu preciso tirar das minhas redes as porfias. Eu preciso tirar das minhas redes, irmãos, tudo aquilo que impede o caminho do meu milagre. Como é que estão as minhas redes? Olha, se Jesus se agradar da tua rede e da minha rede, pode ficar tranquilo. É que às vezes Jesus olha para as redes de alguém e as redes estão sujas, pastor Gion. E não tem como operar milagre com rede suja, porque rede suja compromete. E Deus não vai comungar nunca jamais onde há impureza, onde há pecado, onde há fornicação, onde há prostituição, onde há adultério. Não vai. Deus só vai operar a sua glória quando as redes da minha vida, as redes das nossas vidas estão limpas para Ele usar. Porque Deus nunca vai permitir que a noiva, a sua amada, quando você lê Cântico dos Cânticos, Ele vai chamar a sua igreja, a sua noiva, de amada minha, e Ele vai dizer: tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha, e em ti não há defeito algum. Amém? Redes limpas, milagres a caminho. E aqui tem muita gente que está com as redes limpas. Aqui eu creio que o povo de Deus estão com as redes preparadas para ver o grande milagre que Jesus quer fazer. Então o cenário já está pronto. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai dizer para Jesus: mestre, nós trabalhamos. Pedro está dizendo: mestre, a gente fez a nossa parte. E é interessante que essa palavra trabalhar no grego quer dizer a gente se cansou arduamente. A gente fez tudo o que podia e até aquilo que a gente
não podia. A gente deu tudo da gente. E o segredo, Jesus, é que a gente trabalhou toda a noite, a madrugada inteira. A gente estava trabalhando, a gente estava se cansando. Mas você sabe que para o caminho do milagre está preparado para você. E você entrar no caminho do milagre, você não precisa entrar no caminho do milagre com fardo. Você não precisa caminhar no caminho do milagre com cansaço. Porque às vezes alguém está querendo receber o milagre, mas ele parece que ele carrega um fardo. E Jesus não quer que eu e você carregue fardo. Irmãos, a gente pode até passar por lutas, a gente pode até passar por dificuldades, mas a gente tem que ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que Paulo vai dizer, aleluia. Paulo vai dizer para mim e para vocês que morrendo, eis que vivendo. Ele vai dizer para mim e para você, entristecidos, mas sempre alegres. E quando você vai para a segunda carta aos Coríntios capítulo 4, o versículo 7, ele vai dizer, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, abatidos, porém não, ai Jesus, destruídos, perseguidos, porém não desamparados. É interessante que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que a gente pode até estar cansado, mas nunca enfraquecido. No versículo 17, a 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer, por isso não desfalecemos, irmãos, ainda que o nosso homem exterior se canse, a fadiga, o combate, mas ele diz, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pedro está dizendo, Senhor, nós trabalhamos, nós estamos muito cansados, mas Jesus está dizendo para você, lança esse cansaço na minha cruz. Ai, Mateus 11, 28 vai dizer, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Pedro estava cansado, mas Jesus estava dizendo para ele, Pedro, lança o teu fardo sobre mim e pega a tua rede e volta a pescar. Quando é que o fardo impede alguém de, ai Jesus, de receber o milagre? Quando esse fardo deixa você sem forças para você se reerguer. Tem gente que se tranca no quarto e pede para morrer. Tem gente que toma medicação para morrer. Tem gente que precisa de tantas coisas, porque ele não consegue pegar o fardo dele e lançar para Jesus. Ele pode até estar cansado, irmão. Ele pode até estar no combate, mas Jesus fala, a palavra fala lá em Josué capítulo 1, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A Bíblia diz em Isaías 42, 3, que a cana trilhada Deus não vai quebrar, nem o pavio que está fumegando Ele vai apagar. Às vezes alguém está com uma cana trilhada, mas Deus está dizendo, não vai se quebrar, não vai se quebrar, não vai se quebrar. Pode até estar no processo da moagem, mas não quebra. A cana vai se reerguer novamente, e o pavio que está fumegando não vai se apagar. Deus está dizendo, seja corajoso, seja valente. Ele está dizendo, erga-se no meio dessa situação. Ele está dizendo, tenha coragem em lançar a sua rede novamente. Você pode até estar com o pavio apagando, mas Ele está dizendo para você nessa tarde, lance novamente as suas redes ao alto mar. Agora imagina, alguém que estava cansado arduamente, essa pessoa estava agora disposta, se levantou. Quando Jesus falou, ele recebeu vida. E Deus manda a vida por meio do vale de ossos secos. Não foi assim que Deus fez com o profeta Ezequiel? Profetiza, ó filho do homem, profetiza, profetiza. O vale está realmente muito difícil, os ossos estão aí muito secos, mas profetiza no meio do vale e haverá vida no vale, vida no vale, vida no vale, vida no vale. Pedro se ergue agora e já não é mais um vale de ossos secos. Pedro agora é profeta. Ele pega as suas redes e vai para o alto mar. Quem disse que você vai ficar na margem? Jesus está dizendo, você vai para o alto mar e você vai ver profundezas. Eu te convido, diz a palavra, Deus está dizendo, eu te convido para ir comigo nas profundezas. Você pode até estar cansado, Pedro, mas você não vai ficar na margem. Eu te convido para ir comigo para as profundezas. É esta palavra. Jesus está dizendo, vai ao alto mar, vai às profundezas, 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 porque você não viu nem a metade
parte do que eu quero fazer com você. E na margem você não vai ver muita coisa. É necessário você ir muito mais além daquilo que você imaginou. Vá mais além, Pedro. E assim eles obedeceram. A Bíblia diz que eles escolheram uma grande quantidade de peixes. A Bíblia não vai dizer a quantidade dos peixes, mas a Bíblia diz que era grande. E se era grande, era grande. Deus nunca vai fazer coisa pequena. Deus sempre faz coisas grandes. Jeremias 33:3 clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas. Agora escuta esse mistério. A Bíblia vai dizer que eles apanharam uma grande quantidade de peixes. E diz a Bíblia, as redes começaram a se rasgar, porque todo peixe queria entrar na rede de Pedro. Quando Jesus dá um comando, é tudo diferente. Os peixes queriam entrar na rede de Pedro. E como a rede estava pequena para o tamanho do milagre, aleluia, aleluia. Eu não sei se naquele dia Pedro levou uma rede pequena. Eu não sei qual era o tamanho da rede de Pedro, mas a ordem de Jesus era: pega as redes, vai ao alto mar. Quando Jesus diz vai ao alto mar, era Jesus dizendo: olha, Pedro, o negócio é o seguinte, o milagre vai ser tão grande que tem que ter uma rede pequena. Eu acho que Pedro levou uma rede, quem sabe pequena, e a Bíblia diz que a rede começou agora a se rasgar, a rede começou a se romper. Mas o que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer que os peixes não se conformaram em ficar do lado de fora da rede de Pedro. Aí eles tentaram fazer o seguinte: já que não cabe, aleluia, entrando no padrão normal da rede, a gente rasga a rede e a gente entra na rede dele, mas a gente não vai ficar de fora não, a gente vai entrar dentro da rede de Pedro, nem que seja preciso rasgar a rede. Ei, eu quero dizer um negócio para você nessa tarde: a tua rede ainda é, ai meu Deus, a tua rede ainda é muito pequena diante do milagre que Jesus quer fazer. A rede é tão pequena que vai ser preciso rasgar para o peixe chegar dentro dela. Jesus está dizendo: aumente o tamanho da rede, aumente o tamanho da rede, aumente o tamanho da rede, porque não pode ficar peixe, ai, de fora da rede. Jesus está dizendo: o meu milagre é tão grande que nenhum peixe vai querer ficar fora da tua rede. Os peixes estão desejosos a entrar na tua rede. Diga para alguém que está ao seu lado: aumenta o tamanho da rede. O que eu acho extraordinário aqui, já caminho para o fim da minha participação, é que a Bíblia diz que a rede foi rompida, a rede foi rasgada, e o que eu acho extraordinário aqui é que a Bíblia vai dizer que a rede está rasgada, porém, se você for ler os versículos anteriores, você não vai ver nenhum peixe que fugiu da rede rasgada. Como é que é isso? Uma rede rasgada e o peixe preso, 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 uma rede rasgada e o peixe preso. O que significa isso? É que Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde: o meu milagre é tão grande na sua vida que o milagre chegou, o milagre vai fazer história e o milagre não vai deixar de continuar na tua história. Jesus está dizendo: o milagre é permanente, não vai embora não, o peixe não vai embora não, o peixe não vai embora, não é milagre temporário. Jesus está dizendo: o meu milagre é permanente, é permanente, é permanente, é permanente, é permanente. Tu vai começar a viver uma história de milagre. O milagre não vai ser só uma semana, o milagre não vai ser só 15 dias, o milagre não vai ser só um mês. Jesus me traz aqui para dizer: tu vai viver um milagre vitalício, tu vai viver um milagre vitalício. Se prepara para abraçar um milagre permanente. Fica de pé comigo nessa tarde. Se prepara para abraçar um milagre permanente. O milagre é permanente, o milagre é permanente, o milagre não é temporário. E se Deus der ordem a alguém para te abençoar, o peixe já está preso, não tem como fugir mais da rede. E se Deus quiser usar situações para alcançar você, o peixe já está preso. Alguém vai dizer: eu nem queria te ajudar, mas vou te ajudar. É o peixe preso. Às vezes alguém diz assim: eu nem tinha interesse em ajudar, mas vou ajudar porque o peixe já está preso. E quando o peixe já está preso, alguém está rendido.
Deus está dizendo: eu vou fazer a terra se render porque eu sou grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, adora Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E a Bíblia vai dizer que os outros barcos estavam vendo o cenário do barco de Pedro, pois o barco já estava bastante cheio. Diga comigo: meu milagre vai surpreender a mim e vai surpreender a outros. O barco estava pesado. Jesus vai visitar a conta de alguém essa tarde. Se Ele quiser, Ele manda moeda até de fora do país. Está chegando a quantia de fora do país para as mãos dessa igreja. Ele visita os quatro cantos. Irmão, não, Deus não tem problema em fazer milagre. Um dia Elias estava lá no Querite. Aí Deus dá ordem aos corvos e diz: leva pão e leva carne. Agora leva os dois horários. Leva pela manhã e leva à tarde para o profeta. Todos os dias os corvos chegavam. E detalhe, a Bíblia vai dizer que eram corvos diferentes. Cada dia Deus mandava corvos diferentes para trazer pão e carne. Pão e carne, pão e carne, pão e carne, pão e carne, pão e carne. No caminho do milagre. Ai, que coisa linda. É algo que você nunca viu. O negócio é que Deus não tem problema em fazer milagre. Agora Deus pergunta para mim e para você: você vai entrar no caminho do milagre? Vai entrar no meu propósito do milagre? Porque Ele quer fazer milagres na tua vida financeira. O barco está pesado. Diga comigo: pesado. Olha que Deus gosta de dar presente pesado a crente. Me lembra que Eliezer, em Gênesis capítulo 24, quando a Bíblia vai dizer que Eliezer chega com 10 camelos, carregado de tudo que era bom. E Rebeca está ali junto da fonte. Ela está tentando pegar água, encher o cântaro dela. Quando ela enche o cântaro, ela dá água a Eliezer, dá água para os camelos de Eliezer. Eliezer agora vai tirar tudo que há de bom naqueles camelos e vai dar de presente a Rebeca. Então, para nós termos uma ideia, um camelo carrega mais de 4.000 quilos de carga. Ali havia 10 camelos. Então mais de 4.000 quilos de presente para Rebeca. Rebeca sozinha na fonte. E ele começa a distribuir os presentes para ela. Ela sai tão presenteada que sai com ouro, que quando ela chega em casa, o irmão toma um susto e diz: como é que você veio da fonte hoje? Eita, que gente vai sair da fonte aqui com presentes. Tem presente na fonte nessa tarde. Rei me assai, alava via sé, que tu vai sair daqui presenteado. Olha a porta se abrindo naquele lugar. Olha a cura chegando na tua vida agora. Deus gosta de dar presente bem pesado. E o barco de Pedro estava pesado. E a Bíblia vai dizer que agora o outro barquinho que estava lá na praia e não tinha conseguido pegar nada, Pedro vai fazer sinal para o outro barquinho para que viesse ajudá-lo. Diga comigo: vai ter sinal. Eita. Por esses dias vai ter sinal na vida de Pedro.
Pedro fez sinal para os companheiros que estavam no outro barco. Eles entenderam. E a Bíblia diz que eles foram e pegaram do peixe que também estava no barco de Pedro e colocaram também no seu barco. E a Bíblia vai dizer que o interessante é isso, que ambos os barcos ficaram cheios. Isso é matemática do céu. Aleluia. Pega do peixe de Pedro, coloca no outro barco. A gente não sabe o nome de quem era o dono do barco. Mas o segredo é que continuou cheio o barco de Pedro e o barco do colega. O barco de Pedro e o barco do outro irmão. O barco de Pedro e o barco de quem? Eita, nunca vai faltar não. O negócio Deus está dizendo que vai multiplicar, 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 que vai multiplicar. Parece até que ia faltar, mas ele está dizendo: eu multiplico, eu multiplico, eu multiplico o milagre no barco de Pedro e não vai faltar. O espanto se apoderou de todos, inclusive de Pedro. A Bíblia diz: o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele. Aleluia! Diante da pesca que tinha acontecido. Você sabe que tem milagres que você está esperando, mas só que você espera um milagre de um tamanho que você já imaginou, já calculou aí na sua mente. Mas o milagre que Deus vai fazer com você não é da forma que você calculou. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não é da forma que você desenhou. Você tem um desenho, Deus tem um mapa. Você tem um desenho, Deus tem um comando. Não é do tamanho que você... Ai, irmão, o tamanho que você escolheu. Você já está achando que é muita coisa? Imagina um milagre que Deus já determinou que vai acontecer na sua vida. Vai além daquilo que você está esperando. Vai além daquilo que você está se programando. Vai além daquilo que você calculou. Deus está dizendo: vai ter espanto diante do que eu vou fazer. E eu estou vendo documento sendo liberado nessa tarde. Alguém vai se surpreender, vai dizer como foi que essa assinatura chegou, como foi que esse e-mail chegou, como foi que esse negócio foi liberado lá da justiça. Deus está dizendo: vai ter espanto, 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 porque o Senhor está finalizando uma grande obra na vida de alguém. Ele está dizendo: a partir de hoje eu encerro uma história de fracasso na vida de alguém. A partir de hoje eu encerro uma história de frustração na vida de alguém. Eu estou convidando alguém para aprovar o meu espanto. Eita, alavia sai. Diga para alguém que está ao seu lado: Deus vai te surpreender, que tu vai te espantar na terra por esses dias. Alavia sai, alavia sai, alavia sai. Moça, tem um milagre chegando na tua história. Eu estou vendo um milagre. Para as mãos, meu Deus, fecha as mãos. Ei, alavia sai. Tem um caminho de milagre. Eu vejo a assinatura descendo assim do céu, pastor Gil. Eu estou vendo uma grande assinatura do céu. Eita, levanta a mão assim direita comigo. Eu já vou passar, aleluia, para o pastor Gil. Mas eu estou sentindo uma liberação nessa tarde, porque Deus está encerrando uma história de sofrimento na vida de alguém. Tem um comando novo para alguém viver. Deus está dizendo: hoje eu encerro uma história de dor na vida de alguém. Agora sabe, pastor João, vem cá, pastor João, fique perto de mim, já que eu já vou devolver o microfone. O que eu acho lindo é que a Bíblia vai dizer o seguinte, amados irmãos. A Bíblia vai dizer que depois que o milagre aconteceu na vida de Pedro, Pedro pegou o barquinho, pastor João, e a Bíblia diz: ele colocou em terra. A Bíblia diz que Pedro deixou o barco agora na terra. Ele não deixa o barco no mar. Ele tinha, ai meu Deus, visto um grande milagre. E agora ele pegou o barco e disse: agora tu não vai ficar mais nas águas, tu vai ficar agora. Eita, sabe o que Jesus está dizendo? A partir de hoje, nunca mais tu vai voltar àquela história do barco do fracasso. O teu barco Jesus está colocando hoje na terra para dizer: nunca mais, nunca mais, nunca mais tu vai... Eita, nunca mais tu vai trazer vergonha para Pedro, barco. Nunca mais tu vai trazer dor para a vida de Pedro. Barco, Deus está dizendo: eu faço cessar a história de dor na vida de Pedro. O barco já está na areia. Não vai voltar mais a fazer vergonha, Pedro. Não vai fazer mais vergonha, Pedro. Eita, que Jesus vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai entrar na tua história, 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 vai entrar na tua história. Há uma ministração de Deus. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa tarde? Deus está dizendo: hoje, barco na areia. Deus está dizendo: hoje eu faço cessar uma tormenta.
Alguém precisava de remédio para dormir, mas não vai precisar mais, pastor Gil. Porque hoje o céu vai cessar essa tormenta. Ei, viaçai. Alavou viação, nerra. Remácia. Elevou. Elevácia. Brado no teu organismo. Elevou viaçai. E diga ao teu organismo, seja curado. Alavou vialácia. Minha plácia, terra vive o vácia canto. Olha como eu mexo no teu sangue aqui hoje. Trato dentro de ti hoje. Curo o teu vigor, a tua vitácia, terra vácia. Eu curo a tua vitalidade. Levanta as mãos. Manúvio vácia. Deus, faça tudo nesse corpo para ele ficar curado. Seja tudo feito, Deus está dizendo, ó. Seja tudo feito no teu corpo para ter saúde. Deus está falando que está fazendo transplante aqui, ó. Está curando as emoções, os desertos. Eu conheço o teu escuro. Eu conheço a tua fase tempestuosa. Mas eu te digo, obedeça a minha ordem. Receba essa colheita. Eu te farei conquistar pessoas. Eu te farei referência. Tu vai ter um milagre para contar. Estou lhe dando história. Olha eu mudando o teu histórico, ó, placa. Olha eu fazendo na tua vida diferente como na tua família. Eu vou fazer diferente no meio dos teus. Recebe honra. Maravilhoso, maravilha. Reminácia. Sinta a maravilha de Deus. Levanta a tua mão e clama a Ele aí, clama. Deus.